muitíssimo bom dia a todos vocês. Estou feliz de estar aqui. Agradecer a Cinep por ter me convidado. Quando você me convidou, eu olhei o WhatsApp, era uma noite já, né? Nessa semana. Eu sou orador quebra-galho, sabe? Eu fico combinando com ela assim. Quando às vezes um orador precisa faltar, e eu sou presidente da turma lá, às vezes acontece. O orador tem um imprevisto e você tem que sair catando aí, né? Eu falei, deixa eu de regra 3 aí, de quebra-galho, que a gente vê. Mas aí quando ela me convidou, eu fiquei pensando no que eu vou falar. Né? Lógico, nas palestrinhas que eu tinha, nas reflexões que eu tinha feito e que não tinha. Imediatamente veio a frase, amai os vossos inimigos. Veio na minha mente, eu fiz tudo. E eu queria falar sobre o autocontrole. Fui lá no computador, olhei, achei a palestra do autocontrole, mas vinha aquela coisa, eu falo sobre amar os nossos inimigos. E ficou, né? Quando essa coisa não fica na cabeça da gente, ela não dá folga, né? Eu fui até achar a reflexão que eu fiz sobre esse tema há 8 anos atrás. Eu confesso que eu levei 40 anos para entender, dentro da doutrina espírita, como é que era possível amar um inimigo. Por mais que a gente saiba a teoria, né, transferir isso para a prática não é tão fácil assim. Então hoje quando a gente traz esse primeiro item do capítulo 12, né, quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Quando eu li esse trecho até 2016, eu estava conversando com o doutor ali e falou, eu deixei essa parte para outra encarnação, assim, porque eu vou esperar crescer um pouquinho a asinha, porque amar o inimigo é um negócio, não é para qualquer um, né? Vamos vou até trocar a palavra, né? Amar os desafetos, né? Para ficar um pouco mais leve, né? Todo mundo tem desafetos, né? Tem os inimigos visíveis, os invisíveis, os inimigos da causa, os inimigos da casa, os inimigos pessoais, né? Nós trazemos aqueles que pensam diferente. E aí, assim, eu fui desenvolver o tema, quem é que são os nossos inimigos? Onde é que eles estão? Por mais óbvio que possa ser, vocês vão ver que não é. E como é possível amar? É interessante que a vida, depois dessa reflexão que eu fiz, me convidou para viver na prática esse exercício. Há pouco tempo, menos de 2 anos atrás. Fui convidado a amar intensamente um desafio. Minha família sofreu ameaças de sequestro, ameaças de morte, durante 6 meses, depois se estenderam por 2 anos. E nesse período eu fui entender que eu estava vivendo na prática esse exercício de amar os vossos inimigos, os vossos desafios, aqueles que não te fazem bem. Eu posso dizer para vocês hoje, talvez eu já tenha um pouquinho mais de autoridade do que eu tinha quando eu fiz isso, de dizer que é possível. É possível amar alguém que nos quer mal. E isso é muito legal, porque é muito libertador também. Então vamos lá. Nós vamos fazer uma regressão, como eu sempre gosto de fazer. Vamos voltar 5.000 anos atrás, depois do tempo de Moisés. Como é que eram as coisas? Para chegar de que forma que a gente pode, quem são esses inimigos, onde é que eles existem, como é que a gente pode amar. Então lá, 5.000 anos atrás ou mais, né, mundo primitivo, saindo lá, né, de mundos primitivos, entrando em mundo de provas e expiações, saindo da era do instinto, onde o homem basicamente vivia só para a sobrevivência, para a procriação, né, as coisas mais básicas, né, e entrando já na era da intelectualidade, né? Nós, 5.000 anos atrás, é um pouco antes seria no período dos egípcios, um pouco antes do período dos egípcios, né? Nós já tínhamos aqui reencarnado os exilados de Capela, né? Havia um grupo, 4 grandes grupos espalhados pelo planeta, muito mais avançados, que estavam fazendo esse processo de fazer com que o nosso planeta avançasse intelecto e moralmente também, né? Na época, 5.000 anos atrás, antes de Moisés, 1.800 anos antes de Moisés, como é que era a lei? Era a lei do mais forte. Quem era mais forte dominava o mais fraco. Tanto os povos, as tribos, quanto as pessoas, né?
Vocês acham que o povo é rude hoje? Às vezes a gente olha para hoje, olha para trás e fala, nossa, parece que a gente não avançou. Não, nós avançamos muito. A diferença é que hoje nós temos a informática, o WhatsApp, as coisas que a notícia ruim chega em segundos. Naquela época era normal, as guerras eram normal, matar era normal. Para alguns ainda é normal. Ainda alguns povos ainda estão muito primitivos. Então era um mundo basicamente sem leis, né? 5.000 anos atrás. Como é que eram as crenças, né? Para a gente ter um panorama aí de voltar 5.000 anos atrás. Eu era pequenininho naquela época. Basicamente nós tínhamos o ateísmo, que eram as pessoas que não acreditavam em Deus, e o politeísmo. O politeísmo que é aqueles diversos deuses, né? Então tinha Deus para tudo. Deus para a chuva, Deus para o amor, Deus para a colheita, Deus para o trovão, né? Se a gente for estudar na história, é muito legal. Vamos ver com os gregos, com os egípcios, com os romanos, todos eles têm esse movimento desses diversos deuses. Jesus envia, né, espíritos mais evoluídos, né, além daqueles de Capela que vieram de uma outra constelação, de um outro planeta, que encarnam para avançar esse processo, que eram os profetas. Então, nesse período aí começou a reencarnar, encarnar-se, né, esses espíritos mais adiantados. Onde é que estavam os inimigos naquela época? Quem eram os nossos adversários? Os nossos inimigos naquela época estavam nas outras tribos, aqueles que não faziam parte da nossa tribo, e eram todos externos. É importante a gente ter essa concepção de que o inimigo, nesse momento, e os deuses dos quais nós tínhamos a crença, eles eram externos. Nós vamos fazer essa analogia para vocês entenderem onde é que eu quero chegar com mais os inimigos. Vamos andar um pouquinho, 3.200 anos atrás, já pulamos 1.800 anos, vamos ver como é que a coisa ficou. Mundo de expiações e de provas, já estamos dentro da era de intelectualidade, no tempo de Moisés, os egípcios, né? Moisés lá vivendo junto com eles, né? Moisés vem e traz a concepção de um Deus único. Até então era aquele monte de deuses ou aqueles que não acreditavam em nada. Vem Moisés e traz a concepção de um Deus único, mas um Deus que pune. Por quê? Por que ele já não trouxe o Deus de amor de Jesus de cara? Porque o povo era muito rude. Imagine que a lei do mais forte até então era um mundo sem regras. Se hoje a gente acha que às vezes não tem regra, imagine como é que era 3.200 anos atrás. Então Moisés veio trazer um freio, né? Os egípcios e os gregos tinham vários deuses, né, como eu comentei com vocês, que era o politeísmo. Então Moisés traz as primeiras noções de justiça divina e social. Embora já em todos os tempos as noções de justiça divina estiveram presentes, né? Mas de forma mais clara é Moisés que traz com os 10 mandamentos. Se a gente ver os 10 mandamentos, nós vamos ver que 8 não pode isso, não pode aquilo. E só 2 que faça tal coisa, né? Por quê? Né? Porque era freio, era necessidade de estabelecer limites, né? A gente, quando está educando crianças, a gente não estabelece limites daqui para lá. Não pode, né? Faz do não pode. São limites. Depois que está mais avançado, você vai abrir esses limites aí. E ele traz, embora isso também seja um pouco anterior, apenas italiano, olho por olho, dente por dente, que é assim, se você recebe uma agressividade, você tem o direito de fazer o mesmo com quem ele fez, que parece que é uma coisa assim atrasada, mas para aquela época já era um adiantamento, porque era a lei do mais forte. Se o cara nascesse Marcelo Seneda, estava bonito, agora se ele nascesse pequenininho, estava ralado, porque o forte sobrepunha o fraco fisicamente. Depois, com o tempo, intelectualmente, a gente já tem até um estudo sobre isso. Nós tínhamos lá, como é que eram as crenças? Ateísmo, né? Os que não acreditavam em Deus, o politeísmo era muito forte no tempo de Moisés, e Moisés traz o monoteísmo, que é a crença em um Deus único. Todas elas convivem lado a lado.
até os dias de hoje, por incrível que pareça. Ainda nós temos um pouco de politeísmo na Terra. O nosso politeísmo atual é um pouquinho mais avançado, porque os gregos tinham uma versão anterior do que hoje tem dentro da igreja romana, que eles tinham vários deuses, e tinha um deus que era o Manashugo, o gerente geral lá do deus, que era Zeus. Nós replicamos isso no Império Romano, com os deuses romanos, e replicamos isso dentro da igreja. Para nós, porque nós espíritas somos católicos reencarnados, a grande maioria. E nós temos os santos, São Paulo, os apóstolos, os que vieram depois, mas tem um Deus maior que o nosso Deus. No islamismo nós temos Maomé como um profeta e Alá como Deus maior. Então esses modelos eles se repletem ao longo dos tempos e a gente vai continuando. Não estou fazendo juízo de valor se está certo, se está errado, não, é o processo. Como é que eram os inimigos? Os inimigos, e o Deus era externo ainda, né? Os inimigos e adversários eram todos externos, né? Os egípcios guerreavam com aqueles que confrontavam o seu império. Não é nada de novidade, mas é importante a gente ter esse panorama. Vamos seguir. Quem e onde estão eles, né? Aí vem o tempo de Jesus, já estamos há 2000 anos, já andamos mais 3000 anos. Mundo de expiações e de provas, era da intelectualidade. Por que a gente chama de era da intelectualidade? Né? O Divaldo e a Joana falam muito disso. Porque é o momento em que o homem começa a usar o seu intelecto a seu favor. Ele começa a desenvolver ferramentas, coisas para a produção agrária, para o artesanato, e mais agora, recentemente, usando o intelecto para o desenvolvimento de todas as ciências. E com a encarnação de Jesus, o planeta muda de fase, de ciclo. Ele, lá no Caminho da Luz, Emmanuel fala que começa a maioridade do planeta Terra. Maioridade não é maturidade. Vamos fazer uma analogia com a maioridade civil, 18 anos. Até os 18 anos, os pais passam a ser responsáveis pelos atos dos filhos. A partir dos 18 anos, o filho fica mais solto e ele passa a responder. Com a vinda de Jesus trazendo o código de amor, de fraternidade, a maioridade já tinha condições de ser implantada. Então o planeta começa a andar mais solto na questão livre-arbítrio, assim como os jovens com mais de 18 anos, e ao mesmo tempo passa pela lei de causa e efeito a responsabilidade maior pelas suas escolhas. Então a maioridade vem junto com a maior responsabilidade. As leis romanas, no tempo de Jesus, trouxeram regras para o convívio mais harmônico, existiam leis já, inclusive o direito romano até hoje ele é estudado dentro das universidades, muito do que foi feito lá, de estrutura, o Senado, né? Toda essa coisa que a gente tem hoje, podemos até gostar ou não gostar, mas a estrutura ela foi muito avançada nesse período lá do Império Romano, né? Que ficou mais 600 anos, mais ou menos, 500, 600 anos até queda lá de Constantinopla. Jesus encarna e amplia a concepção de um Deus único. Então ele vem e reforça tudo aquilo que Moisés traz e traz uma visão um pouco mais ampla agora de um Deus de amor. Então Deus que punia, Jesus vem e fala de um Deus de amor. Gente, veja que tudo que a gente está falando, que Jesus, tudo que eu tenho estudado no Evangelho, Jesus está falando de comportamento, de relação. Relação com a divindade, com Deus, relação com o próximo, relação conosco. O Evangelho e todas as passagens estão falando sobre relação com essa tríade. Não fala de igreja de pedra. Igreja de pedra é nós que precisamos. Nós precisamos desse espaço aqui para poder se juntar e discutir. Tem que fazer isso debaixo de uma árvore. Aqui é mais fácil. Você tem uma organização melhor. Mas então Jesus vem e traz, quando ele fala da separação do joio e do trigo, né, ele faz com que as pessoas comecem a compreender o que esses caminhos nos levam, o que é esse caminho, a lei de causa e efeito, separar o joio do trigo, o que é bom, o que não é tão bom. Embora esse exercício do livre-arbítrio, de escolha,
É um exercício que é inalienável. Esse é uma das maiores bênçãos que a gente tem, que é poder fazer as nossas escolhas, sejam elas quais forem, como a consequência de colhermos aquilo que a gente fez. Também fala de um reino divino, consola essencialmente os que sofrem, né, prometendo uma consolação presente e uma consolação futura. Pensem, gente, como é que era no tempo de Jesus? Estou assistindo uma série lá, acho que é The Globo, acho que tem muita ali fantasia no meio, mas assim, dá para a gente ter uma noção muito grande de como era. Os leprosos, os que tinham mal de Hansen naquela época, eles eram excluídos da sociedade. Eles tinham que andar em sininhos, em colônias separadas, ou aqueles que estavam com doenças que não eram incuráveis, para não pôr em risco. Não podiam tocar em ninguém, não podiam se aproximar de ninguém. Os paralíticos, né, aqueles que tinham dificuldades, eram todos os obsediados, né, eram todos alijados da sociedade. E o que Jesus faz? Ele vai ao encontro deles. Ele rompe um modelo de relação que até então havia sendo colocado como uma coisa normal, e passa como sua estratégia principal acolhimento a esse tipo de espírito que precisa. Por isso que quando ele manda os apóstolos 2-2, ele dá o seguinte conselho: não ides pela estrada dos gentios nem dos samaritanos, vão em busca das ovelhas desgarradas de Israel. O que ele queria dizer com isso? As ovelhas desgarradas de Israel são aqueles espíritos que faziam parte de uma tribo religiosa e porque em algum momento da sua história aconteceu alguma coisa em que eles se desacreditaram da igreja e se desgarraram. São as ovelhas que são desgarradas. Então, quando Jesus fala para os discípulos, ele fala para nós espíritas hoje, para nós cristãos hoje, qual é o caminho? Onde é que nós devemos direcionar os nossos esforços dentro da doutrina espírita ou de qualquer tribo religiosa que pregue o cristianismo ou o amor? As ovelhas desgarradas de Israel hoje são todos aqueles que estavam vinculados a alguma tribo religiosa, católica, evangélico, budista, e que em algum momento da sua história tiveram alguma coisa que aconteceu e que fizeram com que eles se desacreditassem, perdessem a esperança, a fé. É para esses que nós estamos aqui, era para esses que os discípulos deviam buscar. Por isso que eles não vão atrás dos gentios, dos samaritanos que tinham já uma crença, ou dos fariseus. Ele fala das ovelhas. Sigamos. E ele traz aí uma coisa que complicou a nossa vida, gente. Amai os vossos inimigos, perdoai 70 vezes 7. Fala do Pai Nosso, a lei do amor. Gente, isso para mim é a maior prova da encarnação, uma das tantas outras provas, porque se nós tivéssemos uma existência só, nós seríamos muito azarados ter reencarnado agora. Sabe por quê? Porque eu queria ter reencarnado 5.000 anos atrás, que era a lei do mais forte, porque naquela época podia tudo. Aí vem Moisés e já bota ali um monte de freio. Quem nasceu depois de Moisés já tem 10 mandamentos para cumprir. Quem nasceu depois de Jesus, além dos 10 mandamentos, ainda tem o danado do amar os inimigos. Aí vem a doutrina espírita e complica mais, de fora da caridade, não, só não, peraí. Então veja, gente, como se a gente começar a interpretar as passagens, a gente vai ver que a reencarnação ela é uma bênção e não há como explicar a justiça divina de um Deus único, de um Deus de amor infinito, sem a concepção da reencarnação. O ir e vir é natural, faz parte do processo. Por isso que hoje a humanidade hoje é mais avançada do que há 5.000 anos atrás. E ele fala de um consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele lhe enviará um outro consolador, que ficará em vós, convosco eternamente. E vai. Se é algo que vai ficar conosco eternamente, não é uma pessoa, um espírito encarnado. Porque para ficar em nós, tem que ser uma compreensão, uma percepção, algo que vá onde quer que a gente esteja, independente da tribo que a gente frequente. As crenças no tempo de Jesus, o teísmo, né, que não acreditava em Deus, o politeísmo continuava a mesma coisa. O Deus ainda era externo, mas já com uma concepção um pouquinho melhor, né? E o reino dos céus aí vem com uma coisa externa. Como é que era o reino dos céus para vocês? Eu até
antes da doutrina espírita, o meu Deus era o Deus que ficava sentado em cima de um planeta, que tem uma imagem lá em Rolândia, muito bonita, inclusive, a pintura, que Deus está sentado em cima do planeta Terra, assim. Esse era o meu Deus, né? Depois você vai estudando, e aí a ciência foi vendo que existem mais de 3 bilhões de estrelas dentro da nossa galáxia, existem mais de não sei quantos trilhões de galáxias, aí você começa, até a cabeça da gente fica, eu tive que fazer uma pesquisa, eu tive que parar, porque minha cabeça não conseguiu, a dimensão do universo é tão grande, e o Deus que governa todo esse universo é tão maior do que a nossa condição ainda intelectual, moral, para entender, que eu fui até um ponto e parei, né? Bom, agora vamos passar aqui para a humanidade de hoje, né? Eu coloquei aqui 5 séculos antes da encarnação de Jesus, ele prepara, né? Ele manda diversos espíritos, né? Mas Ésquilo, Eurípides, Heródoto, Tucídides e Sócrates, que é o mais conhecido, né? Depois Platão, né? Que foi seu discípulo, um pouco antes. Há toda uma preparação. Por que eu ponho isso? Vou falar para vocês que o planeta Terra não está só sobre a lei da gravidade, está sobre a égide de Jesus, o nosso grande comandante, o nosso grande governador, desde a formação desse planeta, 4 bilhões e meio de anos atrás. Está lá em Caminho da Luz, leiam para vocês verem. A ciência não sabe disso ainda, mas ela vai chegar, ela já sabe que foi criado mais ou menos por volta de 4 bilhões, há 5 bilhões de anos atrás. Mas ele já era o Cristo, era um dos Cristos. Bem no comecinho do Caminho da Luz, um dos. Então existem diversos espíritos na condição crística de Jesus. Mas e hoje? Onde é que estavam os inimigos, né? Nesse período, né, de Jesus? Continuavam nas outras tribos, nas regiões. Os inimigos e adversários ainda eram extremos. Humanidade de hoje, estamos entrando no mundo de regeneração, saindo da era de intelectualidade e entrando naquilo que o Divaldo e a Joana chamam de era de consciência. O que é era de consciência? Consciência das nossas potencialidades, das nossas limitações, consciência das leis divinas, consciência do nosso papel, do nosso objetivo enquanto aqui. Gente, nós não viemos aqui para viver 30, 40, 50, 60, 70, 100 anos, viver a vida, comer, beber, trabalhar e ir embora para o... Seria muito pouco. Imaginar que Deus, esse Deus de amor que já é falado desde Moisés lá com as suas leis, depois com Jesus e a própria doutrina espírita, todos aqueles que falam, o islamismo fala desse Alá, né? Todas as religiões que propagam ele falam de um Deus magnânimo. Seria muito pouco. E os que vivem 2 anos, que vivem 1 ano, e os que nascem cegos, e os que nascem especiais, que condição eles têm de igualdade em relação a nós? Que Deus seria esse com essas tantas? Então é importante a gente ter essa compreensão da reencarnação, da lei de causa e efeito, para a gente poder entender como é que a gente vai conseguir amar os nossos inimigos. Então hoje todos os povos possuem leis, todos, mesmo os indígenas. Mais atrasadinho, eles têm leis, têm regras, tem o chefe, tem o curandeiro, todos eles têm uma estrutura já mais avançada. O Espiritismo vem como consolador prometido. Eu não estou falando a tribo religiosa. Doutrina espírita enquanto conceito, enquanto compreensão. Para mim, o Consolador prometido é o Espiritismo, mas é aquilo que a gente consolida dentro da gente, e não a casa espírita. Não me olhem feio. Não é tribo, é aquilo que a gente consolida dentro da gente. É aquilo que nos consola a todos. Quando a gente, através da doutrina espírita, esse conjunto de livros, de literatura de interpretação das leis divinas, a gente passa a entender a justiça divina e as suas leis e passa a viver em sintonia. Aí você passa a entrar em sintonia, a errar menos e, consequentemente, a viver mais em harmonia. Lá no Evangelho, ele tem lá: são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Está lá no comecinho do Evangelho. Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. O Espírito de Verdade escreve isso logo no começo do Evangelho. É colocado, o senhor Ana Cadeira coloca, né? São chegados os tempos, isso há 160 e poucos anos atrás, né? 1864, o Evangelho, é isso, né?
E aí ele fala, hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Uma delas é a reencarnação. Porque nós deturpamos a palavra reencarnação num determinado momento da nossa história milenar. Nivaldo conta que foi só a última palestra que ele fez aqui, ele conta que foi uma rainha, né, que até então a questão da reencarnação era uma coisa mais aceita, só que ela não era uma pessoa muito boa, e na medida em que ela teria que resgatar todo aquele mal que ela fez, ela deu um jeito, junto ao Papa da época, de mudar a regra lá do jogo, né, para que acabasse com isso. Então tiraram a reencarnação e virou ressurreição. Então não precisa voltar aqui para pagar o que... Então ficou mais fácil, né? Mas não resolveu nada, porque a lei, ela transcende, né, as nossas escolhas. Então, uma das coisas é se dissipar as trevas. Não é dissipar as trevas da espiritualidade, foram as nossas trevas, da ignorância, né? Não tem nada pior que você desconhecer uma coisa. Pior ainda é quando a gente fala sobre algo que a gente desconhece. Às vezes uma pessoa me conta alguma coisa, um tratamento, está fazendo uma coisa, e fala, eu não tenho condição de falar sobre isso, porque eu não estudei, não conheço sobre isso. Eu respeito. A gente tem que falar daquilo que a gente conhece. Para acabar com os preconceitos também. A doutrina espírita sofreu muito, sofre até hoje, por muitos que desconhecem, taxam, rotulam, porque a gente está acostumado a rotular, julgar, né? Fulano é isso, dessa tribo, não é bom. A gente vem vivendo isso, mas Jesus rompeu isso e nós não entendemos. Quando ele vai ao poço de Jacó, pede que os seus discípulos vão comprar os mantimentos, e ele vai ao encontro da mulher samaritana no poço de Jacó. Os samaritanos não conversavam com os judeus, e o que é pior, uma mulher samaritana conversar com um judeu era algo inaceitável. Jesus vai ao encontro delas de novo. Sabe que a gente não percebe a mensagem que ele rompe todos aqueles rótulos que a gente tem de tribo, de coisa, e vai além. E a gente insiste em fechar em rótulos, em tribos, né? Por isso que eu falo, casa espírita não importa, a gente não pergunta. Para mim não interessa, quando entrem lá no Mãe, lá em Rolândia, eu não pergunto se a pessoa é católica, se ela é espírita, se ela... A gente pergunta o que a gente pode ajudar. Porque alguém que vem a uma casa espírita, a uma igreja, uma coisa, porque está precisando, ou que quer entender alguma coisa, porque está com alguma dificuldade. Nós não estamos aqui nós precisamos nos lembrar dessa passagem. Ir ao encontro das ovelhas desgarradas de Israel. Se a gente tiver isso em mente na nossa vida, não é só dentro da casa espírita, são esses que estão desgarrados, que estão sem esperança, para isso que nós vivemos. Assim como nós fomos buscados por Ele quando estávamos desgarrados, não tenho dúvida, nós fomos. Sigamos. Então o Espiritismo fala da reencarnação, da elevação dos espíritos, da pluralidade dos mundos. Ou vai dizer que nós estamos achando ainda que é só aqui que tem vida. Falei para vocês, na nossa galáxia, mais de 2, 3 bilhões de estrelas. Galáxias como a nossa tem 3 trilhões no universo observável hoje. Daqui a 10 anos, 100 anos, isso deve ser muito maior. Achar que tem vida só aqui, meu Deus, seria muita arrogância, prepotência e ignorância da nossa parte. O ateísmo, o monoteísmo, né, do Deus único, e o politeísmo continuam hoje, convivendo lado a lado. Os nossos inimigos e adversários são externos, mas o Espiritismo nos mostra que eles também são. Os principais inimigos são internos. E aí que a gente começa a sair do externo, do Deus externo, para vir para o Deus interno e para o inimigo interno. Por que será que, estava pensando hoje, Marcelo, será que Jesus via os membros do Sinédrio, né, Caifás, sacerdote Anã, que foram os romanos, aqueles que os perseguiam, como inimigos dele? Será que eles não enxergavam eles como espíritos em processo evolutivo que ainda não tinham uma condição moral de entender a mensagem? Será que o Chico enxerga aqueles que lutavam contra ele como inimigos? Sobre a concepção de pessoas que não gostam da gente, a gente até pode aceitar, mas não como inimigo, na concepção de inimigo
Será que essas pessoas que nos agridem em determinado momento da nossa existência, nessa existência especial, também, de certa forma, mesmo que inconsciente, não nos fazem mais forte? Será que o Luiz de hoje não é muito mais forte do que o Luiz de 3 anos atrás, antes de sofrer ameaças de sequestro, de morte? A pessoa ligava para mim e falava: tua esposa está fora de casa. Sabe o que é isso? Celular, né? Sei lá. Não vou entrar muito em detalhe, não importa. Mas assim, o resultado disso em mim, eu não posso falar para os outros, mas eu posso falar para mim. Eu sou muito mais forte hoje. Estou cheio de cicatriz. Estou. Mas eu sou muito mais forte do que eu era. Porque eu aprendi que o amor, um pouquinho de amor que a gente já pode sentir por uma pessoa que nos agride, quando a gente consegue transformar essa coisa em amor, em preces, em desejo de bem, é uma coisa extraordinária. Por isso que eu falei para vocês, gente, eu precisei estudar isso e depois eu precisei viver. Quando eu vivi, eu fui entender que é possível amar um desafio. Todos nós temos desafio, temos inimigos externos. Não está falando dos inimigos externos, dos desafios externos. Mas existem inimigos internos nossos que são muito piores, porque eles estão ali, às vezes até inconscientes, a gente não percebe. Nós vamos falar um pouquinho deles. Nessa fase que nós estamos mudando, nós estamos ainda transferindo as nossas dificuldades para os outros. Estou com um problema lá, é o meu chefe, é o meu aluno, a minha esposa, é o prefeito, o presidente, o governador, o tal partido. A gente transfere a responsabilidade das nossas dificuldades, para terceiros. Quando a gente estiver mais evoluído, nós vamos deixar de fazer essa transferência, que é o mundo de regeneração, vocês vão ver, e perceber que assim, somos nós os grandes responsáveis por isso. Se eu perco a paciência, entre aspas, porque eu não tenho, né? Começa por aí. Você tem paciência, você não perde. Se eu fico intolerante, se eu sou arrogante, é porque eu não desenvolvi dentro de mim o comportamento, a competência. Então, esses são os inimigos. Depois eu vou listar aqui alguns. Vocês veem quantos inimigos a gente tem interno que são desconhecidos. Nessa fase que nós estamos, o reino dos céus começa a ser descoberto e ampliado no íntimo de cada um, né? A gente chama de centelha divina, essência divina, Cristo interno, um pouco importa. De onde que você tirou isso? Jesus, quando sai do deserto da Judéia, passa pelo oásis de Jericó, vai a Jerusalém e senta na porta do templo. Ele era um homem lindo, Espírito que a descrição de Emmanuel, descrevendo Jesus, um homem lindo. E os sacerdotes que estavam ali, Anaã, que estavam ali perto do templo, né, veem Jesus, porque ele era uma figura que não passava desapercebido. Imagina um olhar de Jesus, não dá nem para imaginar, né? Eu tenho uma imagem que eu sempre trago, o olhar de Jesus deve ser uma coisa assim, né, que fica abaixar os olhos, né? Tamanha a sua grandeza moral, né? E aí o sacerdote Anaã pergunta: que fazes aí, Galileu? Você está lá na minha mão. Aí ele fala: eu vim implantar o reino de Deus na terra. E aí o diálogo continua, um tom irônico, né? O que pensa ser isso? Como é que você vai fazer isso? Né? Tanto que eles tinham uma preocupação de derrubar o poder deles implantado até então. Ele fala: eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. Quando ele fala no coração dos homens, ele circunscreve, ele tira o reino de Deus de lá de fora, que também está, e coloca dentro de cada um de nós. E ele não falou do coração dos cristãos, no coração dos homens, é de cada um. Então, o budista, o ateísta, o evangélico, seja ele da tribo de Jó, também vai ter oportunidade. Por isso que quando ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus sempre será o nosso referencial, o nosso governador. Ele está falando: do caminho é o Cristo, é o
reino divino, a conquista da centelha divina através do processo de autoconhecimento e de transformação moral. Nesse período, a divindade está em toda parte, está fora e está dentro de nós. Mas sigamos. Como é que a gente pode amar os nossos inimigos? Lá no começo, lá da frase, da passagem, ele já fala, né? Orar pelos caminhos, amar, comportamento. Mas vamos ver. Eu fui entender isso aí até meio que fora da doutrina espírita, estudando um livro, aquele Monge Executivo, ele falando de gestão e sabe quando dá aquela juntou tudo que eu fui entender. Para a gente poder entender, amar os nossos inimigos, nós precisamos entender primeiro que o amor também está sujeito à lei de causa e efeito. Ou vocês acham que a justiça divina não está interligada? O amor também está sujeito à lei de causa e efeito. Ele não está excluído, está permeado. Aliás, a lei de causa e efeito faz parte da lei de amor. Vamos ver como? Precisamos primeiro aceitar a reencarnação. Porque se eu não aceitar a reencarnação, acreditar que eu só tenho essa existência e eu for perseguido a minha vida inteira, como é que eu vou? Para que eu vou amar o inimigo? A troco de quê? Eu vou perder meu tempo ao invés de amar um afeto. Então, um ponto essencial é começar. Se para alguns ainda é difícil que estão aqui, começa com um ponto de interrogação. Será? Por que você é tão diferente dos outros? Já viu algum filho gêmeo igual? Podem ser fisicamente, mas intelectualmente não são. Por que um toca piano desde pequeno? Por que um nasce cego? Eu tenho uma pessoa especial, com 60 e poucos anos, que mora comigo. Ele tem a mesma condição que eu? Não. O que ela fez nessa encarnação para estar assim? Então, só a encarnação para explicar a justiça divina. Mas vamos lá, o que interessa. Quando nós pensamos em amar, a gente sempre lembra de uma coisa chamada decorrente do comportamento de amor, que é amor-sentimento. Então, eu vou dividir o amor em duas fases: amor-comportamento e depois amor-sentimento. Então, quando a gente recebe comportamentos de amor ao longo de uma existência, ou de várias existências, com o tempo, 70 vezes 7, repetidas vezes, esse amor-comportamento se transforma naquilo que a gente conhece como amor-sentimento. Que é como que eu tenho pelas pessoas que eu tenho convívio, com a mãe, com o filho, reflexo. Então, quando Jesus fala amar os vossos inimigos, ele não está falando do amor-sentimento ainda, porque nós não estamos prontos para amar com sentimento da mesma forma que nós amamos aqueles que são os nossos amigos, as pessoas que fazem parte do nosso. Então ele está falando de amor-comportamento. Por isso que no comecinho lá, ele fala lá, né? Amai os vossos inimigos, orai pelos que caluniam. Comportamento. Então está aqui, ó. Amor-comportamento repetido, né, para conosco, se transforma em amor-sentimento. Ação, reação, causa e efeito. Quando eu fui entender isso, que quando Jesus no Evangelho fala amar os vossos inimigos, que era para mim uma coisa para outra encarnação, é possível agora, através dessa visão, de comportamento de amor com esforço, com dedicação. Não é fácil. A primeira prece que eu fiz para o meu algoz demorou um pouco. Eu faço diariamente. Todos os dias eu oro por ele. Eu perdoo, peço que Deus me perdoe, que eu caminho grupo, que me perseguiu. Não tenho mais fumacinha dentro de mim. Não quero o mal dessa pessoa. Quero bem. Deve ter até saudade falando que se eu pudesse ir lá abraçar. Tudo tem seu tempo. Espero que isso aconteça nessa encarnação ainda. Então, amar os inimigos segundo o Espiritismo é dedicar com esforço, com a sua vontade de comportamento de amor, gestos, atitudes, pensamentos positivos, preces repetidas. Por isso 70 vezes 7, gente. O simbolismo do 70 vezes 7 é repete, aquilo se transforma naquilo que o doutor sabe muito bem, uma trilha sináptica, né? No cérebro. Lá na ponta dos neurônios, cada atitude que a gente faz, a gente emite um estímulo químico, que chama-se sinapse. E quando isso é repetido 70 vezes, se transforma numa trilha.
quando você precisa de algum comportamento estimulado por alguma coisa que chegou em você, nós vamos buscar nas nossas trilhas que o Espírito construiu milenarmente. E se ele já tem a trilha do perdão, da tolerância, ele vai buscar. Se ele não tem, ele só tem a do olho por olho, ele reage com energia. Então, 70 vezes 7, cientificamente falando, ele é a forma que Jesus nos ensinou de repetir, porque se forma isso no cérebro, que reflete, na verdade, uma coisa do Espírito, que é o aprendizado do Espírito, e no momento que você for instigado, você vai ter essa possibilidade de fazer, através do seu livre-arbítrio, qual trilha eu vou escolher. A do olho por olho ou a do perdão. Entenderam? Amor-sentimento, reflexo do amor-comportamento. Amar os inimigos é dedicar comportamento de amor. Eu não consigo estar perto, não dá, eu não posso estar perto da pessoa querida, não dá, está pronto, mas eu posso fazer uma prece, eu posso mandar pensamentos de amor para ele, isso eu posso, uma vez, 2 vezes, 70 vezes. Vai chegar um tempo que esse Espírito vai olhar para mim, ele ainda está orando por mim depois de tudo. Talvez seja no plano espiritual. E eu mesmo também sei que se eu estou passando por isso agora, é porque no passado, em algum momento, eu fiz algo. Eu já sei que eu fiz. Eu traí um irmão sacerdote. Traí um irmão sacerdote. Não poder, lá no tempo, eu já fui padre várias vezes. E em outras encarnações. E agora, ele veio me visitar depois desse processo e me contou. Nem sabia, o médico nem sabia que eu estava passando, ele me contou, e para eu entender o porquê que eu estava, porque eu falei, por que eu estou vivendo isso na minha vida agora? Ameaça de sequestro, de morte, com 40 anos de banco. O que é isso agora? O que eu tenho que aprender com esse processo? E nada vem ao acaso. Assim como as coisas que estão acontecendo com vocês agora, tem um papel. Precisa buscar entender. E a gente avançar. Eu fui entender. Fiz o mesmo. Traí um amigo. Mas hoje, eu sei que isso não dá mais. Isso não me serve mais. Assim como muitas coisas para vocês não servem mais. Nós já aprendemos, nós temos que aprender com esses processos aí. Lá no Evangelho, finalizando, tem a passagem: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho, para que não vos entregue o juiz não vos entregue o ministro da justiça, e não sejais metidos em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centimo. Reconciliar é o mesmo que reharmonizar, reconstruir, regenerar. Precisam regenerar as nossas relações com as pessoas do nosso círculo afetivo, dentro da família, fora da família, dentro do trabalho. O momento é agora. Mas eu faça a tua parte. Estenda, reconstrua as pontas do teu lado da ponte. Quando ele resolver reconstruir o lado dele, vai estar mais próximo. Dê o teu passo. Ande 2000 passos, como Jesus falou. Vossos adversários são os inimigos dos afetos extremais, essencialmente as nossas imperfeições, os nossos vícios internalizados ao longo das reencarnações. Nossa intolerância, nossa impaciência, nossa vaidade, orgulho, egoísmo, soberba e arrogância são nossos piores inimigos. Todos nós fazemos isso, mais envolvidos ou não. Muitos desses a gente já está trabalhando. Traduzindo aqui a passagem, mais depressa possível, porque mesmo na lei, nessas passagens, Jesus respeita o livre-arbítrio, segundo a nossa condição, no momento em que você quiser. Se me amais, ele começa falando, se, quando você, a condição, quando você optar, quando você quiser, não está te ordenando, se, quando você escolhe. O caminho, quando estivermos a caminho, quando estivermos ainda no corpo físico. Então, todos nós, o recado, se nós temos alguém que nos afeta, às vezes até familiar, faz a tua parte. Ou dentro do trabalho, faz a tua parte. Você se liberta disso, mas faz com amor. Quantas vezes eu vi minha mãe pedir desculpa por coisas que ela não tinha feito, que ela não estava errada? Quantas vezes? E aproximar e construir a ponte, e com o tempo a pessoa perceber que importa. Viver com essa fumacinha, nós já temos tanta coisa para viver, para
fazer ainda viver com essa fumaça. E o juízo é a nossa consciência, está dentro de nós. Não dá para fugir. Na condição que nós estamos na era de consciência, nós não vamos conseguir fugir das coisas que nós fizemos. O ministro da Justiça é a lei divina de causa e efeito. Nós estamos mergulhados num grande aquário. Não tem jeito de ludibriar essa lei. Nós vamos escolher. Em algum momento a vida vai nos aproximar dessas pessoas que nós prejudicamos e que fomos prejudicados. E a prisão é a reencarnação sucessiva em um corpo físico até que não haja mais adversários internos. Porque no momento em que nós combatemos os nossos adversários internos, nós fomos tolerantes, pacientes, tivemos desenvolvido, nós não vamos ter mais adversário externo. Jesus não enxergava os outros como inimigos. Chico também não. Esses espíritos que avançaram mais do que nós, trabalharam internamente e deixaram de ter os adversários internos, por mais que eles se transformassem em desafetos temporários. Aqui está alguns dos nossos inimigos, adversários: egoísmo, orgulho, irritação, impaciência, intolerância, raiva, medo, mágoa. Eu esqueci de pôr aqui a culpa, desânimo, desespero, insatisfação prolongada, ansiedade, preocupação excessiva, pessimismo, inveja, tristeza, angústia, repulsa, frustração, dúvida. São todos adversários internos que nós temos. Então, quem são os nossos grandes inimigos? Estão fora ou estão dentro? Cada um responde. Então, precisamos reconhecê-los primeiro dentro de nós, para depois construirmos comportamentos para combater. Isso chama-se autoconhecimento com transformação moral. Perdão, quando Jesus fala perdoa 70, começa em nós. Para mim o perdão começa em mim. Não dá para perdoar o outro enquanto eu não me dou uma nova oportunidade. Ninguém volta para trás. Então, quando vocês ouvirem a palavra perdão, não é voltar lá atrás e fazer diferente, porque não existe essa possibilidade. É daqui para frente. É com comportamentos daqui para frente. Com o outro e com você. Se você fez algo que você não se orgulha, eu tenho certeza que todos nós temos. Eu tenho. Como é que eu me perdoo? É dando uma nova oportunidade para fazer diferente hoje. Se for em relação ao outro, faça diferente em relação ao outro. Comportamento de amor. Um dia isso se transforma em amor, sentimento, em comportamento tão forte que nós vamos olhar o outro que nos agride e vamos ver como um espírito milenar, doente, que precisa do nosso amor. Então a mensagem está aí: amai os vossos inimigos. Espero que tenha conseguido traduzir para vocês aí como, onde eles estão, estão lá fora, mas essencialmente estão